Bom dia, aposentado. Vamos conversar um pouco sobre as notícias quentes de hoje, 2 de julho, sobre a revisão da vida toda. Para quem acompanha os julgamentos do Supremo Tribunal Federal e as estratégias do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, sobre esse tema, trago uma informação muito relevante. Em uma entrevista exclusiva, o novo presidente do INSS, Gilberto Waller Jr., defendeu abertamente a busca de acordos e soluções alternativas para reduzir o imenso volume de ações judiciais sobre revisão da vida toda, além de reconhecer o impacto brutal que a decisão final do Supremo pode ter não só para o governo, mas principalmente para a vida de milhões de aposentados. Por que isso é importante? Porque pela primeira vez vem à tona, de forma pública e oficial, a possibilidade de o próprio INSS aceitar algum tipo de mediação ou acordo em larga escala, podendo beneficiar até mesmo quem ainda não ingressou com o processo. Isso significa ampliar, e muito, o horizonte para quem não pôde ou não soube acionar a justiça a tempo. Fique muito atento. Existe chance real de mudanças administrativas e até legislativas darem acesso à revisão da vida toda, sem a necessidade de processo individual, caso essa pressão organizada continue crescendo. Esse é o tipo de notícia que raramente chega ao grande público e que pode mudar seu planejamento financeiro de maneira decisiva. Já que você está aqui buscando informação para proteger seus direitos, comente agora mesmo "Revisão da vida toda já", para poder se juntar à luta dos aposentados contra essa injustiça que está se desenrolando há anos. O seu comentário fortalece a mensagem e chama mais atenção para quem, diariamente, é prejudicado por decisões políticas e administrativas que negam a aposentadoria justa a quem contribuiu por décadas. E agora vamos ao que interessa de verdade. O tema da revisão da vida toda vinha sendo apontado como uma das grandes batalhas judiciais dos últimos anos. Após decisões contraditórias do Supremo, primeiro favoráveis aos aposentados, depois revertidas em março de 2024, o cenário voltou à estaca zero. Hoje, há basicamente duas correntes em disputa. De um lado, a do INSS, aliada ao governo federal, que defende enterrar a tese da revisão de forma definitiva, e de outro, aposentados e seus representantes jurídicos que buscam, ao menos, a aplicação da revisão com algumas limitações, garantindo direitos para quem ingressou com ação até determinado momento, ou mesmo para casos em andamento. A análise decisiva está suspensa, atualmente, por pedido de vista da ministra Carmen Lúcia, mas a pressão nos bastidores cresce a cada semana. O que poucos sabem, e que ficou bastante claro na fala do novo presidente do INSS, é que há uma preocupação muito maior com o impacto financeiro e processual do que propriamente com a justiça social aos aposentados. Segundo Waller Jr., o INSS administra cerca de 90 milhões de segurados e mais de 40 milhões de benefícios ativos, o que, de fato, torna o órgão o maior réu da justiça no Brasil. Porém, atribuir toda essa litigância apenas ao tamanho do órgão é, no mínimo, insuficiente. Existe sim uma postura deliberada do INSS, ao longo dos anos, de negar direitos, retardar concessões e recorrer até a última instância, ampliando o sofrimento de quem já esperou por uma vida inteira para se aposentar. Um ponto que chama a atenção na entrevista é a estratégia do INSS de tentar associar o gigantismo administrativo ao excesso de processos, quando, na verdade, a maioria destas ações decorre justamente da resistência da autarquia em aplicar de imediato decisões judiciais já pacificadas e teses vitoriosas. Isso sem falar nos inúmeros casos em que o órgão não reconhece revisões óbvias a que os aposentados têm direito, obrigando cada cidadão a enfrentar anos de espera, perícias e recursos. Waller Jr. reconheceu ainda que o principal fator de aumento da litigiosidade são as seguidas reformas e alterações legislativas no direito previdenciário desde 1991. Lembrou que a revisão da vida toda, por exemplo,
gira em torno do critério de aplicação da norma mais benéfica ao segurado, algo que deveria estar pacificado pelos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da segurança jurídica, mas que ainda enfrenta enorme resistência do próprio INSS. Esse reconhecimento é importante. Mesmo a presidência do órgão sabe que o sistema está longe de ser amigável para quem precisa. Perguntado sobre as medidas concretas para reverter esse quadro dramático de judicialização, o presidente do INSS revelou a existência de grupos de trabalho junto ao Ministério Público e à Defensoria Pública, visando a consensualidade e a adoção administrativa de teses já reconhecidas judicialmente. Ou seja, há, pelo menos no discurso, uma tentativa de aplicação interna de decisões para evitar novas demandas. Aqui cabe uma pausa crítica. Historicamente, sempre que o Supremo consolida uma tese favorável ao segurado, o INSS faz de tudo para restringir, modular efeitos, limitar prazos ou recorrer, adiando ao máximo os pagamentos devidos. Por isso, é legítimo questionar na prática se essas tentativas de consenso realmente buscam beneficiar o aposentado ou apenas administrar melhor os números do órgão. Sobre as estratégias para reduzir a fila de análises, o presidente admitiu que a maior parte dos atrasos ocorre em benefícios de incapacidade e no benefício de prestação continuada, o chamado BPC, que não são de natureza previdenciária, mas sim assistencial. O problema é tão grave que, em muitos casos, perícias estão sendo agendadas para 2026, mantendo milhares de pessoas sem renda por quase 2 anos. Quando confrontado com o dado de milhares de requerimentos aguardando mais de 180 dias, a resposta foi vagas metas de análise entre 48 e 90 dias. Metas essas que raramente se realizam diante do acúmulo real de pedidos. Notícias recentes dão conta de uma fila que já ultrapassa 3 milhões de pessoas, podendo chegar a 5 milhões se consideradas as perícias e o BPC. Isso é inaceitável em qualquer país minimamente comprometido com sua população idosa. Um aspecto fundamental destacado pelo presidente foi a diferenciação entre o INSS e os benefícios assistenciais, como o BPC, que, apesar de estarem sob o mesmo guarda-chuva da Previdência Social, têm naturezas jurídicas distintas. Essa diferenciação é estratégia para tentar diminuir o chamado rombo da Previdência e justificar o baixo pagamento de revisões, como a da vida toda. Na prática, o argumento serve para pressionar o Congresso a segregar os orçamentos e, com isso, dificultar a aprovação de benefícios mais vantajosos para os aposentados. No que diz respeito à revisão da vida toda, o presidente deixou claro que esse é o tema de maior atenção hoje, tanto para o INSS como para os ministérios envolvidos na área econômica. A autarquia acompanha, com apreensão, tanto o julgamento do Supremo quanto o chamado rescaldo das decisões, ou seja, a discussão sobre se o INSS será obrigado a pagar ou não para quem já teve sentença favorável antes do STF mudar sua posição. Esta discussão, conhecida como modulação dos efeitos, define se apenas quem entrou com ação até um certo prazo será beneficiado ou se haverá chance também para os demais, o que tem enorme impacto financeiro para a Previdência. Questionado sobre a mudança de entendimento do Supremo Tribunal Federal, Waller Jr. adotou postura evasiva. Afirmou que normas previdenciárias não seguem necessariamente o mesmo critério de aplicação da norma mais benéfica adotado no direito penal, ignorando que a própria Constituição Federal assegura a proteção do direito adquirido e o respeito à segurança jurídica, mesmo em temas previdenciários. Isso demonstra que, institucionalmente, o INSS seguirá tentando restringir o alcance das decisões, recorrendo sempre que possível a teses que limitem o direito dos aposentados. Num ponto sensível, a entrevista trouxe uma novidade que merece destaque. A disposição do INSS
em debater soluções alternativas ao processo judicial tradicional, como mediação e acordos, especialmente nos casos de grande repercussão, como a revisão da vida toda. Isso pode abrir espaço para negociações coletivas envolvendo sindicatos, associações e até o Ministério Público, com potencial de alcançar aposentados que sequer ingressaram com ações. No entanto, aqui mora um risco. Tais acordos podem limitar garantias ou excluir parcelas significativas de beneficiários se não houver ampla mobilização social e pressão política para assegurar critérios justos e transparentes nessas negociações. Enquanto no discurso institucional há uma certa abertura para o diálogo, a prática do INSS tem sido, via de regra, protelatória. O órgão costuma recorrer até a última instância, mesmo em teses já pacificadas, obrigando cada aposentado a buscar seu direito individualmente na justiça. Essa postura, além de sobrecarregar o judiciário, aumenta exponencialmente a frustração de milhares de idosos, que, após décadas de contribuição, veem seu benefício reduzido por critérios meramente burocráticos. Lembre-se, a revisão da vida toda foi criada justamente para corrigir distorções causadas pela exclusão, no cálculo de contribuições feitas antes de julho de 1994, quando entrou em vigor o Plano Real. Ou seja, muitos aposentados que tiveram salários mais altos antes dessa data foram prejudicados, recebendo aposentadorias muito menores do que deveriam. Outro ponto importante de análise é o impacto dos julgamentos coletivos e das chamadas modulações de efeitos feitas pelo Supremo. Para entender melhor, quando o Supremo Tribunal Federal decide um tema de grande repercussão, como no caso da revisão da vida toda no tema 1102, ele pode decidir que sua decisão vale apenas para quem já tinha ação judicial em andamento até o julgamento, ou também para novos pleitos ajuizados posteriormente. Esse é um dos grandes pontos de disputa agora, pois o INSS pressiona para limitar ao máximo a quantidade de pessoas que terão direito, enquanto advogados, associações e alguns ministros defendem que todas as situações similares devam ser beneficiadas, em respeito ao princípio da igualdade. A notícia ruim, neste momento, é que a tendência do Supremo tem sido, em outros temas, restringir a aplicação dos seus julgamentos, beneficiando apenas quem já buscava a justiça antes da decisão final. No caso da revisão da vida toda, isso pode significar que milhões de aposentados que não entraram com ação até determinado ponto fiquem de fora, mesmo tendo direito a um benefício maior. O argumento utilizado é o impacto financeiro nas contas públicas, o que soa injusto quando se pensa que o sujeito contribuiu corretamente durante toda a vida e agora, por conta de uma movimentação jurídica, vê seu direito negado. Diante desse cenário, cresce a importância de iniciativas legislativas que busquem garantir a revisão da vida toda também pela via do Congresso Nacional, e não apenas pelo Judiciário. Esse movimento, que pede a aprovação de um projeto de lei, permitindo a revisão para todos os aposentados prejudicados, é fundamental para ampliar o acesso ao direito e corrigir distorções provocadas por decisões judiciais restritivas. O próprio presidente do INSS reconheceu que o contexto político atual, com tensão entre Congresso e Executivo, pode ser aproveitado para avançar nessa pauta e trazer benefícios concretos a quem aguarda há anos por justiça. A discussão sobre descontos indevidos de associações, outro tema sensível citado rapidamente na entrevista, também precisa ser acompanhada de perto. Milhares de aposentados relatam descontos automáticos de mensalidades associativas não autorizadas em seus benefícios. Um problema crônico que envolve desde entidades de fachada até falhas graves de fiscalização. Esse tema merece análise aprofundada em momento específico, pois envolve a proteção dos direitos patrimoniais dos aposentados e a responsabilidade do INSS em evitar fraudes e abusos financeiros. No campo das possibilidades administrativas,
há notícias encorajadoras. O Conselho da Justiça Federal, por exemplo, tem liberado, mês a mês, verbas bilionárias para a quitação de processos de revisão já julgados, incluindo revisões de fato e outros temas não travados pelo Supremo. Recentemente, foram mais de 2 bilhões de reais liberados para pagamento de aposentados vitoriosos em ações de revisão, demonstrando que a luta não está parada, mesmo com o impasse sobre a revisão da vida toda. Isso prova que, além da revisão da vida toda, existem diversas outras teses revisionais possíveis, especialmente para quem se aposentou há menos de 10 anos ou teve períodos de contribuição esquecidos ou mal computados pelo INSS. Outra questão estratégica fundamental é o funcionamento dos sistemas de assinatura e participação popular em projetos legislativos. A campanha de coleta de assinaturas para apoiar o projeto de lei que permite a revisão da vida toda por via administrativa é uma das principais armas para pressionar deputados e senadores a pautar o tema. Caso aprovada, a medida poderá beneficiar aqueles que, muitas vezes por falta de informação, tempo ou recursos, não ingressaram judicialmente e ficaram de fora das chances de rever o benefício. Por isso, a mobilização social se faz mais necessária do que nunca para enfrentar o poder político e econômico dos órgãos governamentais. É importante ressaltar que, apesar do pessimismo de alguns, a batalha jurídica pela revisão da vida toda ainda está longe de ser encerrada. Mesmo diante de decisões desfavoráveis recentes, como a reversão de março de 2024 pelo Supremo, permanece em curso o julgamento sobre a extensão dos direitos e a modulação dos efeitos para proteger, ao menos, quem já estava com ação em andamento. Além disso, caso o Congresso aprove legislação específica sobre o tema, o direito poderá ser reconhecido independentemente do resultado judicial. Essa sinergia entre mobilização jurídica e legislativa é o caminho mais consistente para garantir justiça previdenciária no Brasil. Para quem se pergunta se vale a pena entrar agora com ação ou aguardar as cenas dos próximos capítulos, a resposta depende do contexto individual. Mas, na maioria dos casos, há outras revisões ainda possíveis, e cada caso precisa ser muito bem analisado por advogados de confiança. Não raro, o segurado pode se surpreender com créditos de períodos esquecidos, reconhecimento de tempo especial, inclusão de vínculos trabalhistas não considerados, ou mesmo o aumento de benefício por outros critérios que não exigem aguardar a decisão do Supremo sobre a revisão da vida toda. Nunca é demais buscar orientação qualificada para não deixar direitos pelo caminho, pois o tempo é decisivo no cálculo dos atrasados e no valor futuro dos benefícios. Ao mesmo tempo, é fundamental combater a naturalização do discurso oficial do INSS, que justifica todo tipo de atraso, recusa ou limitação de direito alegando dificuldades administrativas, fila de perícia ou excesso de beneficiários. Esses problemas são reais, mas não podem ser usados como razão para negar justiça a quem está há décadas contribuindo para o sistema. O Estado brasileiro tem obrigação legal e moral de garantir o benefício correto para cada segurado, respeitando o direito adquirido e as normas mais favoráveis ao aposentado. Não se pode perder de vista que o silêncio e a inércia são aliados do sistema. Quanto mais gente cruza os braços diante do impasse, maior a facilidade para o INSS e o governo limitarem direitos e posterem pagamentos. Por isso, cada participação em campanhas legislativas, cada consulta sobre possíveis revisões, cada denúncia de desconto indevido ou procedimento administrativo irregular conta, e muito, no cenário de pressão sobre os tomadores de decisão. Caso a proposta legislativa avance, será uma vitória não só para quem já ingressou com ação, mas para toda a coletividade de aposentados e pensionistas. Por fim, vale relembrar um ponto de justiça. A revisão da vida toda não é favor, não é privilégio, não é benefício extra. É uma reparação de uma manobra silenciosa do INSS, que durante décadas
calculou aposentadorias sem considerar tudo que foi efetivamente contribuído, especialmente os valores anteriores a julho de 1994. Muitos só se deram conta disso quando já estavam aposentados, sem qualquer informação prévia de que algo estava errado no seu cálculo. Não fosse a mobilização de advogados, associações e a própria indignação dos segurados, esse direito estaria completamente perdido. Portanto, fique atento. A mobilização social, o acompanhamento dos julgamentos do Supremo Tribunal Federal, a pressão sobre deputados e senadores e a busca por orientação jurídica qualificada são as principais ferramentas para, um dia, corrigirmos esse quadro de injustiça. Enquanto o INSS administra seus interesses de forma fria e calculista, é a voz e o engajamento coletivo dos aposentados que pode reverter o jogo, pressionando por acordos, soluções legislativas e, principalmente, o cumprimento integral daquilo que a lei e a Constituição garantem a quem trabalhou e contribuiu a vida inteira.